E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Lucas Galp e voltei para mais um vídeo. E como vocês viram, hoje eu vim fazer um vídeo diferente do que eu costumo fazer aqui, que é sempre trazer um filme, analisar e descrever como o filme é. E dessa vez eu quero trazer um acontecimento relacionando com algo fictício. Mas antes de começar, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações, pois aqui eu costumo falar sobre cultura do cinema, cultura pop e muito mais. Como vocês puderam ver no título do vídeo, eu vou trazer um acontecimento real que seria a personalidade Britney Spears relacionando a um filme de terror com base nas evidências que acontecem em um filme. E para falar sobre esse assunto, eu vou destacar o vídeo em 4 atos que seriam o primeiro ato, Britney Spears, o segundo, O Caminho, o terceiro ato, O Ataque e o quarto ato, A Salvação. Todos esses atos vão girar em torno da vida da Britney Spears, relacionando aos acontecimentos de um filme de terror. Britney Jean Spears, mais conhecida como Britney Spears, é uma cantora americana nascida em 2 de dezembro de 1981 em Mississippi, nos Estados Unidos. Começou a sua carreira muito criança, se apresentando em programas de televisões, espaços culturais, pois ela desde criança teve sempre essa paixão pela música e pelas artes. Se destacou na sua pré-adolescência no programa do Clube do Mickey em 1992 e aos 17 anos conseguiu um contrato com uma gravadora que lançou o seu primeiro álbum e com suas músicas extravagantes começou a se lançar no mercado fonográfico em Hollywood. E aos 17 anos registrou a sua marca internacionalmente com suas músicas lançadas, a exemplo de Baby One More Time, e assim atingindo a fama. Nos filmes de terror sempre são apresentados alguns personagens que nos deixam apreensíveis, com raiva ou até pegam o nosso carisma de tanto que nós gostamos. E nesse caso, a Britney Spears seria o personagem principal da história. Então Britney seria a vítima da história, porém o vilão ainda não é mostrado no começo do filme. É comum nos filmes de terror, sempre os personagens no decorrer do filme mudarem de atitude, mudarem de opiniões durante o filme. Mas nesse caso de Britney Spears, nada ainda foi impedida de mudar o seu comportamento, pois ainda está no início da sua trama. O personagem entra em cena e se encanta com tudo que vem pela frente, já que é o começo de uma história, é o começo feliz e alegre, nada ainda lhe foi mostrado para poder você ficar com medo. Então nesse caso, Britney Spears, como uma cantora, faz aquilo que ela ama, que é a música e apresentações. Então ainda nada lhe foi mostrado em relação ao suspense e terror. Então aqui, mares e rosas sempre são apresentadas. Britney Spears não consegue ver nenhum problema, nenhuma malícia durante a sua carreira, até que surge o primeiro obstáculo no seu primeiro caminho. Britney, por sempre estar exposta às câmeras e holofotes, começa a desconfiar de algumas coisas que estão vindo pelo caminho. Algumas coisas que ela percebe que já não concorda como antigamente ela entrou em ascensão e não tinha visto isso. Mas aqui no caminho ela começa a desconfiar, começa a perceber que ela tem que tomar cuidado atentamente com as coisas que estão por vir. E nos filmes de terror, sempre isso é mostrado. Sempre algum impasse, sempre algum problema surge no meio do caminho. E os personagens têm que tomar conta daquilo e realmente relevar, pois aquilo é um problema e tem que ser resolvido. O mistério e suspense começa a entrar em ascensão no decorrer do filme, mas Britney Spears, mesmo com esses problemas surgindo no caminho, que ainda não lhe afetaram emocionalmente, permanece seguindo no que sempre se propôs a fazer, que seria música, turnê, negócios, propagandas, tudo aquilo que ela sempre quis fazer quando era mais jovem. Pois já que a sua trama e sinopse relatou isso no decorrer da história. Quando nos filmes de terror isso acontece, do personagem começar a se sentir incomodado, é nesse momento que vai para o caminho de descobrir quem é o vilão e quem é o assassino da história. E nesse caso, Britney Spears acaba descobrindo quem é o vilão, e o vilão nesse caso seria a fama. A fama aqui é apresentada como vilã pelo fato das pessoas irem em busca de algo, ir em busca de um caminho e acabam se encontrando com ela e percebe que ela pode ter benefícios positivos e negativos. E relacionando com a vida de Britney Spears, aqui a fama trouxe mais problemas negativos do que positivos. Apesar de sempre ser humilde, sempre ser autêntica, acabou passando do ponto.
A essa altura do filme, é visível que a Britney Spears já consegue ver quem é o vilão da história e tentar ao máximo fugir dele e se salvar. Mas sem sucesso, ninguém consegue ouvi-la, ninguém consegue ouvir o seu chamado e acaba tentando se salvar por si só. E relacionando com o filme de terror, o vilão sempre gosta de ser uma pessoa invencível e imortal. E nesse caso, a fama ela se fantasia de pessoa que não consegue ser derrotada por ninguém a não ser ela mesma. Então ela brinca com o personagem, com a vítima, durante todo o filme, até que ela implore por socorro, implore por ajuda, mas mesmo assim, a fama consegue fazer com que a Britney Spears se fique refém do sistema. E como a fama ela é algo amplo, então delimitando esse nome, eu posso falar que os vilões da história de Britney Spears são pessoas que estavam ao seu redor. Pessoas como a família que lhe proibiu de muitas coisas, os paparazzis a qualquer segundo tentando fotografar a sua imagem e deturpar e manipular os acontecimentos, entrevistas mascaradas de assédio. Everyone's talking about it. Why? Well, your breasts. My breasts. Momentos de fragilidade mental, a exemplo da noite de 2007, em que ela acaba com momentos de fragilidade, fazendo coisas com o seu corpo, coisas com a sua imagem, fazendo com que isso seria a motivação para a fama, o vilão, acabar com a sua vida e trajetória construída ao longo dos anos. E não só esses momentos delicados, o vilão consegue transformar a vida dela de um inferno, mas outros momentos muito particulares que só a Britney Spears sabe o que passou. Então nesse momento já é o clímax da história, o clímax do filme está em evidência. E Britney implora por saída, implora por ajuda e não consegue. Até que ela luta pela sua vida, até encontrar a saída e consegue se salvar. Mas, como sabemos, em todos os filmes de terror, sempre tem aquele famoso plot twist, que é quando chega no rumo do caminho do filme, algo surpreendentemente acontece e volta à tona. E nesse caso, Britney acaba descobrindo quem é o verdadeiro vilão da sua história. E nesse caso, o vilão seria o seu próprio pai. E ela, com aquela ascensão inocente, com aquele pensamento muito simpático, jamais perceberia que quem ocasionou tudo aquilo na sua vida seria uma pessoa que estava sempre ao seu lado, sempre confiou, sempre depositou a sua confiança. E chega nesse momento e ela acaba ficando um pouco reflexiva das pessoas que estavam em volta de si. E relacionando com esse vilão, eu posso dar exemplo dos filmes de Pânico e Jogos Mortais, que nós no final do filme acabamos sabendo quem de fato é o vilão da história. E porque o pai de Britney Spears seria o verdadeiro vilão da história, o verdadeiro vilão do seu próprio filme. Por motivos de que todo mundo sabe que ele foi a pessoa que coisou uma curatela para ela em 2007 e 2008 por conta da sua fragilidade mental em 2007. Ele que restringiu todas as suas contas bancárias, restringiu o seu lado pessoal, as suas escolhas e decisões durante anos. Isso é uma coisa desumana, que em filmes de terror vemos que isso é uma coisa horrível de se fazer, que somente um vilão poderia ter tal atitude como essa que o pai dela teve. Então, vendo e na minha análise, eu percebo que ele de fato foi o vilão da história e ela não conseguiu sair durante anos desse presídio que foi a vida dela. Então, todas essas catástrofes que aconteceram na vida dela, o pai foi o precursor da história do terror de Britney Spears. Chega no final do filme e o vilão é apreendido e preso, pego pelos policiais e ambulâncias. As ambulâncias chegam no local do crime, a polícia atende a vítima que está reflexiva e pensativa do que passou todo durante o filme. Trazendo à tona o caso de Britney Spears, como é um acontecimento real, não teve um fim da história, mas sim uma continuidade da história. E recentemente nós sabemos que Britney Spears foi ouvida no tribunal, disse toda a sua verdade, o que passou durante anos, e relacionando isso com o filme, no final sempre a vítima consegue ser salva, consegue testemunhar aquilo que passou. E ela foi pro tribunal, falou sobre toda a verdade da curatela que ela passou durante anos, das suas restrições, e nesse momento ela fala que ela conseguiu se libertar. E o momento Free Britney foi a ascensão de tudo isso que ela conseguiu se sair. E com seus relatos e traumas ditos no tribunal 2021, em 2023, Britney Spears acaba escrevendo o seu próprio livro, com a sua própria escrita, com a sua própria autoria, coisa que antigamente ela era silenciada,
foi lançado em outubro de 2023, o que fez ela dar mais uma vez a sua voz para falar a verdade que, literalmente, durante anos ela foi silenciada. E o livro se chama A Mulher em Mim. Que, inclusive, esse livro foi o mais vendido de autobiografia, biografia ou documentário vendidos no mundo todo. Por fim, esse foi o vídeo que eu queria trazer durante meses, eu pensando nessa ideia, se eu conseguisse relacionar um acontecimento real com um fictício. E nesse caso da Britney Spears foi um próprio exemplo de como na vida real um próprio filme de terror pode acontecer sem a gente menos esperar. E como eu disse, o caso de Britney Spears ele é muito amplo e muito cheio de informações, mas eu consegui resumir no que a mídia, infelizmente, conseguiu transmitir aos olhos do público e o que ela mesma acabou ditando durante anos sobre a sua vida. Então, vendo isso pela mídia, nós percebemos que aquilo foi muito traumático para ela e muito sensível. Então, atualmente, a gente percebe que alguns comportamentos da Britney Spears já não é mais os mesmos de 2000, 2002, que ela era uma pessoa mais clean, mais limpa, uma pessoa mais, que realmente transmitia tudo aquilo que ela transmitia. E mesmo com esses traumas, ela consegue ainda permanecer em pé, consegue fazer aquilo que ela sempre amou de fazer, que seria a música, a dança. E atualmente ela consegue, de fato, agora transmitir aquilo que ela sempre quis transmitir, que é o amor pela música, amor pelas artes, amor pela fotografia, amor pelo que ela faz. Hoje ela literalmente está com a sua liberdade em evidência, porém, infelizmente, com traumas vividos no passado. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Espero que tenham gostado. Comentem o que acharam. Me falem se vocês querem outros tipos de vídeos desse tipo, porque foi muito interessante eu trazer isso. Tanto eu escrevendo o roteiro, tanto eu gravando e falando isso, me trouxe outras ideias. Mas me contem se vocês querem outro tipo de tema por aqui. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!